Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rumo sobre os resultados do segundo trimestre de 2020, que será conduzida pelo senhor Ricardo Lewin, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas da indústria, a ser conduzida pelo Sr. Ricardo Lewin, CFO, juntamente com o Sr. Gustavo Rosa, gerente executivo de RI. Quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.rumolog.com. Na plataforma de webcast e no site da empresa pode ser encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Rumo, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Rumo e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ricardo Lewin. Por favor, Sr. Lewin, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2020. Gostaria de iniciar a apresentação comentando sobre os aspectos de ESG. Divulgamos o nosso relatório de sustentabilidade de 2019 no final do mês de julho. Nele, trazemos os principais resultados do ano, que tanto nos orgulham, e pela primeira vez tornamos públicos os nossos 9 compromissos com o desenvolvimento sustentável, alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, incluindo 3 metas de longo prazo relacionadas às nossas emissões, à segurança e ao índice de satisfação de nossos colaboradores. Dentre as principais entregas de 2019, destaco a redução de 26% de nossas emissões específicas de CO2 desde 2015, número que equivale a 750 mil toneladas de CO2 evitadas no período. Nesse número, não está incluso a substituição de caminhões, que é um modal 6 vezes mais poluente que a ferrovia. Considerando o volume adicional que transportamos por trem, evitamos a emissão de 4,5 milhões de toneladas de CO2 em 5 anos. Outro marco para a Rumo, para o setor logístico e de infraestrutura, foi a primeira emissão de um Green Bond de uma ferrovia de carga da América Latina. Emitimos 500 milhões de dólares em títulos verdes que irão nos permitir ampliar ainda mais a nossa operação, a partir de ganhos constantes e crescentes em eficiência energética e redução de emissão de gases de efeito estufa. É um orgulho ser o protagonista do setor na transição para uma economia de baixo carbono. Do lado de segurança, continuamos a entregar níveis excelentes da nossa taxa de frequência de acidentes, com um índice que não faz benchmark dentro e fora do país, sendo o indicador que compõe a remuneração variável de todos os funcionários da Rumo. Com relação ao aspecto de governança, seguimos desenvolvendo os mais altos padrões de governança e temos o compromisso de promover a diversidade no nosso Conselho de Administração. Ainda no tocante à diversidade, outra novidade foi a criação da Diretoria de Gente e Cultura, com foco de promover ainda mais a fusão de diferentes gêneros, culturas e formações dentro da nossa companhia. O relatório está disponível em nosso site de RI na seção de sustentabilidade. Agradecemos nossos stakeholders pela confiança e nos comprometemos à contínua transparência de nossas ações e valores estratégicos. No próximo slide, quero comentar sobre o cenário da Covid e os principais impactos nesse trimestre. Com relação aos impactos da Covid-19, trazemos nesse slide o status de nossas ações para evitar o contágio e proteger a saúde dos nossos colaboradores, garantindo a continuidade dos nossos serviços, que são essenciais para movimentar o Brasil de norte a sul.
Nesse sentido, além de todos os protocolos já seguidos desde o início da pandemia, estamos fazendo a testagem em massa de nossos colaboradores e continuamos monitorando de perto a saúde deles, com grande atenção ao distanciamento, fornecimento de EPIs e limpeza dos locais. Seguimos com as doações para mais de 46 instituições, em 28 municípios, abrangidos por 7 estados, garantindo o apoio ao atendimento de necessidades básicas das comunidades. Do lado da saúde financeira, ao longo do segundo trimestre de 2020, reforçamos ainda mais nosso caixa, de forma que, ao final de julho, nosso caixa é de aproximadamente 8,5 bilhões de reais, garantindo liquidez e continuidade dos nossos investimentos. Apesar de todas as ações, a Covid impactou a performance de EBITDA em aproximadamente 80 milhões no segundo trimestre. A menor demanda por produtos industriais e contêineres, que caíram 14,3% e 4,2% respectivamente, gerou uma frustração de aproximadamente 37 milhões no EBITDA. Além disso, a forte queda no custo combustível gerou uma queda maior de receita do que o ganho no custo, trazendo uma perda de EBITDA de aproximadamente 43 milhões de reais. No próximo slide, comentarei sobre a continuidade dos nossos principais investimentos durante esse período de pandemia. Entregamos, no final de julho deste ano, a expansão do nosso terminal de Rondonópolis, o maior terminal rodoferroviário da América Latina. Como pode ser observado a partir das fotos no slide, dentre as obras destacam-se 3 novos armazéns, mais do que dobrando a capacidade estática do terminal, uma terceira tulha ferroviária que possibilita o carregamento de 3 trens simultaneamente e 4 novas moedas ferroviárias, totalizando agora 15, trazendo mais eficiência para a descarga de caminhões. Os investimentos realizados permitiram a ampliação de 50% da capacidade do nosso terminal, com patamares mais altos de eficiência e segurança. Em Goiás e Tocantins, as obras da malha central seguem avançando. Nossa expectativa continua sendo iniciar as operações no primeiro semestre de 2021. As fotos do slide ilustram o andamento da construção da Ponte Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, e obras de infraestrutura em 2 locais diversos, um na ligação entre a malha central e a malha paulista e outro no trecho e início de obras em Goiás. Vamos agora passar para os resultados do segundo trimestre de 2020. Começo ressaltando que, para garantir a comparabilidade, apresentamos o resultado consolidado ajustado, expurgando os efeitos da renovação da malha paulista, cujo contrato foi assinado em 27 de maio, e os custos e despesas da malha central, já que a assinatura do contrato ocorreu em 31 de julho de 2019, e, portanto, o resultado desse segundo trimestre de 20 não é comparável ao segundo trimestre de 19. Ainda nesse trimestre, também tivemos provisão para impairment da malha oeste, cujo impacto é demonstrado nesse slide e detalhado na página 3 do nosso release de resultados. Ressalvo que todas as seções do release apresentam os números com a consolidação da malha central e os efeitos do processo da malha paulista, e também do impairment da malha oeste, salvo se indicado de outra forma. No próximo slide, vou comentar sobre o resultado operacional. No segundo trimestre de 20, nossos volumes transportados cresceram 14%, atingindo 16,4 bilhões de TKU. O câmbio favorável e um cenário de mercado mais favorável à exportação impulsionaram os volumes de grãos e o de açúcar. Nosso transporte de fertilizantes também cresceu 23%, em linha com o planejamento. Os segmentos de industrial e de contêineres, conforme já falamos, apresenta queda em função do impacto da Covid-19 na demanda. No próximo slide, vamos abordar a performance financeira. O EBITDA ajustado da Rumo cresceu 6,3% contra o ano anterior, atingindo 980 milhões de reais com margem de 53,7%. Conforme mencionamos, os impactos da Covid-19 sobre a demanda de industrial e de contêineres, somado ao impacto da queda do preço do combustível, trouxeram uma perda de aproximadamente 80 milhões, o que teria feito o EBITDA crescer quase 15% contra o segundo trimestre de 2019. Além disso, a performance de tarifa foi impactada pelo fechamento de contratos de take-or-pay em um momento de menores preços de frete rodoviário.
Os custos fixos e despesas gerais administrativas, desconsiderando a malha central, cresceram apenas 1%, demonstrando mais uma vez a diluição de custos ante um volume que cresceu 14%. Os custos variáveis apresentaram boa performance, com crescimento inferior ao do volume, demonstrando ganhos de eficiência. O custo com combustível caiu 20,7%, refletindo o menor preço do diesel e a redução do consumo unitário de combustível em 7,6%. Com isso, a margem EBITDA cresceu 0,3 pontos percentuais, alcançando 53,7%. Vamos agora passar para o resultado financeiro e lucro líquido. O resultado desse trimestre foi uma despesa financeira líquida de R$ 201 milhões, 22,4% abaixo do segundo trimestre de 2019. Impactaram esse resultado o aumento do custo da dívida bruta de 20 milhões, que foi resultado do menor ganho de marcação a mercado, parcialmente compensado pela redução de 46 milhões na despesa com dívida bancária, por conta da queda do CDI, ainda que tenha havido um aumento no endividamento bruto. O custo com outorgas e arrendamentos operacionais apresentou um aumento devido à inclusão dos juros sobre a parcela de concessão da Malha Central, além do efeito referente à renovação da concessão da Malha Paulista. Por fim, as demais despesas financeiras, que incluem o efeito de R$ 131 milhões do encontro de contas do processo de renovação da Malha Paulista. O lucro líquido alcançou R$ 405 milhões, mais do que o dobro do segundo trimestre de 2019, refletindo o crescimento do EBITDA e as baixas de passivos relacionadas à renovação da Malha Paulista. No próximo slide, vamos ver nosso endividamento. Terminamos o trimestre em linha com nosso plano para aumento de liquidez, com caixa de aproximadamente R$ 5,9 bilhões. O endividamento caiu para 2 vezes dívida líquida abrangente EBITDA no segundo trimestre de 2020. No próximo slide, vamos falar sobre o mercado. Com relação ao mercado de milho, segundo as projeções da Agroconsult, o Brasil deverá exportar 34,6 milhões de toneladas do grão em 2020, com redução relevante de 4,7 milhões de toneladas em relação a 2019, o que já ocorreu no primeiro semestre, indicando que a exportação no segundo semestre deve ficar estável. Para o Mato Grosso, as projeções da Agroconsult pronunciam exportações para o ano iguais a 2019. Finalmente, de acordo com os dados publicados pelo IMEA, 87% da safra de milho do Mato Grosso já foi comercializada. Terminamos aqui nossa apresentação desse trimestre. Passemos agora para a sessão de Q&A, lembrando que, conforme fato relevante divulgado ontem, por conta da oferta anunciada, estamos restritos para falar de projeções. No entanto, fico à disposição para responder aos eventuais questionamentos sobre o resultado. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Vale lembrar que essa sessão será realizada em inglês, com tradução simultânea para o português. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Pedimos que, no caso de haver mais de uma pergunta, anunciem no início e formulem uma por vez, para garantir melhor fluidez nessa sessão. Ou, se preferirem enviar a pergunta para a internet, clique no botão Ask the Speaker. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Senhor Bruno Amorim, por favor, prossiga. Olá, boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre a performance no primeiro semestre, principalmente com relação a preços, e vimos que os volumes no segundo trimestre, o preço caiu devido a talvez a queda no preço do diesel. E essa fraqueza do preço ocorreu devido às condições desafiadoras de mercado e os contratos de take or pay. Vocês poderiam
falar um pouco a respeito de por que o ambiente está tão mais desafiador e até que ponto isso pode ser resultado do pagamento da BR-163 ou das incertezas de volume naquele momento. Estou tentando entender o que é recorrente e o que é pontual na dinâmica de precificação mais recente. Muito obrigada. Olá, Bruno. Aqui é o Ricardo. Muito obrigada por participar do call. Acho que sua pergunta inclui assuntos diferentes, então gostaria de falar um pouco sobre os preços. No segundo trimestre desse ano, o preço do diesel caiu em 25% em comparação com o segundo trimestre de 2019. Isso foi um impacto de 6% nas tarifas. Além disso, no momento da negociação dos take-or-pay, os preços no mercado estavam baixos, principalmente em março, devido ao atraso da safra de soja. Então, nós tivemos um carregamento dos níveis baixos de preço do TRI anterior. Isso afeta os nossos preços. Então, 6% dessa queda se referem ao combustível. Agora, existe uma outra questão que você fez sobre... Houve um impacto da BR-163. O que podemos dizer é que ficou muito mais fácil e mais barato fazer o transporte pelo Arco Norte. No curto prazo, esses preços de combustível mais baixo aumentaram a competitividade. Então, todos esses motivos acabaram pressionando os preços. No longo prazo, soubemos o que ocorreu com a BR-163 e isso é com base em informações públicas a que todos têm acesso. Deveria haver custos adicionais de pedegiadas, mas a próxima pergunta é do Stephen Trent, do Citi. Steve, por favor, pode prosseguir. Muito obrigada. Agradeço responderem minha pergunta. Estava curioso com relação à malha central. Eu me lembro que há algum tempo vocês tiveram conversas com empresas estrangeiras a respeito de um co-investimento potencial na Malha Sul. E hoje eu li uma notícia a respeito de fundos da Arábia Saudita que estão dando uma olhada nesse setor. Então, eu gostaria de ouvir seus comentários com relação ao que vocês estão pensando em termos de estratégia para a Malha Sul, por favor. Olá, Steven. Muito bom ouvir sua pergunta. Você tem razão, no passado nós tentamos estabelecer uma parceria no Sul. Agora percebemos que talvez seja melhor esperar até que possamos prosseguir com a renovação do Sul. Enquanto isso, estamos fazendo um trabalho muito bom em termos de margem na Operação Sul. A operação está melhorando e talvez possamos pensar a respeito disso no futuro. Mas, sem dúvida, é melhor seguir com a renovação do Sul antes. E, conforme anunciamos anteriormente, estamos iniciando a operação com a Ferroeste no Paraná.
e achamos que essas duas coisas devem ser a nossa prioridade no curto prazo. No longo prazo, poderemos ver se há um acordo em potencial, mas nesse momento isso não é necessário, não precisamos disso. Então seria uma opção para a empresa. Ok, ficou muito claro, eu vi que vocês realmente fizeram muitas melhorias e foi isso que levou a minha pergunta. Agradeço, vou deixar outra pessoa fazer perguntas. Muito obrigado e mantenham-se saudáveis. Obrigado. A próxima pergunta é do Alex Falcão, do HSBC. Prossiga, Alex, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o custo de terceiros incorrido. Aqui me parece um pouco alto. Vocês poderiam falar sobre o quão recorrente eles são? Vocês começaram alguma coisa lá em Lucas? Ou houve alguma coisa que ocorreu nesse TRI que aumentou isso? E a segunda pergunta é a respeito da participação de mercado em Santos e o que podemos esperar no segundo semestre em termos de milho. O impacto na participação de mercado que vocês tiveram no primeiro TRI com soja será igual no segundo semestre? Ou seja, se vocês tiverem 1 milhão a menos de toneladas de milho para ser exportada, vocês terão mais ou menos a mesma coisa no segundo semestre? Ou seja, será que essa dívida vai ser distribuída ou vocês acham que haverá menos exportações de milho do que de soja? Olá, Falcão. Muito obrigada por sua pergunta. Deixa-me começar com a sua segunda pergunta. Infelizmente, eu não ouvi muito bem a primeira pergunta. Se você puder repetir mais tarde, seria bom. Com relação à participação de mercado, apesar de os volumes em Santos não terem crescido tanto, principalmente quando levamos em consideração as cargas que vieram do Mato Grosso, nós tivemos resultados muito bons, um aumento de volume de 17%, quando, em média, o Mato Grosso, no segundo semestre, cresceu apenas 13%. Então, se pensarmos no Mato Grosso, a Rumo aumentou a sua participação de mercado no segundo trimestre de 2020. Com relação ao porto, especificamente, que também oferece serviços para cargas que vêm de outros estados, os nossos volumes tiveram um aumento de 17%, mas esses outros mercados estavam enviando mais caminhões para Santos e, portanto, acabamos perdendo participação de mercado. Mas precisamos lembrar que conseguimos crescer em 17% com soja em Santos. No segundo semestre, estamos um pouco limitados, não podemos divulgar o guidance, mas a capacidade é mais ou menos a mesma. De acordo com as informações públicas, nós temos uma boa safra de milho, principalmente no Mato Grosso. A média no Brasil, você tem razão, as exportações devem ser mais baixas do que no ano passado, mas com relação ao Mato Grosso, a Agroconsult, por exemplo, prevê quase a mesma quantidade de exportação de milho. Então, me parece que o mercado ficará ok no segundo semestre, mas não podemos ir além disso. A nossa capacidade existe, já demonstramos isso através dos números de soja, mas vamos ver o que acontece com a evolução das exportações de milho. Ok, muito obrigado. A primeira pergunta era sobre os custos de frete de terceiros, que dobraram na comparação com o ano passado. Ah, ok. Esse frete de terceiros, nós aumentamos muito os volumes de serviços portuários, teve um aumento de 47%. E como a maior parte desses volumes
chegam ao porto transportados por caminhões, isso acontece principalmente no setor de açúcar. Nós transportamos muita carga por caminhão, devido à falta de capacidade ferroviária que temos para transportar todos esses volumes. Então, utilizamos o transporte rodoviário. Contanto que haja um aumento considerável de volume, e houve também alguns efeitos da Covid-19, que fez com que alguns custos variáveis da operação fossem um pouco mais altos, e isso acabou aumentando o custo em mais ou menos 80%. Então, foi mais ou menos uma função de um volume mais alto transportado por terceiros que aconteceu no setor de açúcar, principalmente com as cargas que operamos lá no nosso terminal em Santos, e para o qual não temos a capacidade para utilizarmos apenas a nossa ferrovia. Ok, só para esclarecer, isso não tem nada a ver com Lucas ou com o que vocês queriam fazer lá, em termos de transporte rodoviário. Não foi isso que causou esse aumento, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. E quando isso acontecer, onde você acha que isso vai se encaixar? Bom, depende. Se você se lembrar, Falcão, o mercado do açúcar se despertou nos últimos 2 ou 3 anos. As usinas de açúcar estavam produzindo mais etanol do que açúcar. Esse ano, devido à queda no preço dos petróleos, os volumes de açúcar aumentaram muito. Então, avaliando os volumes na ferrovia, apresentamos um crescimento de mais de 30% em açúcar, ou seja, a demanda no açúcar é muito alta. Enquanto não tivermos capacidade suficiente na nossa ferrovia, dependemos de terceiros. Esse custo também traz receitas adicionais que cobramos dos clientes sem fazer o transporte ferroviário. Então, se avaliarmos as nossas receitas líquidas, nós temos 3 elementos. As receitas ferroviárias, que tem a ver com tudo que transportamos, temos serviços portuários, que são serviços que fornecemos especificamente nos portos, e temos outras receitas associadas a receitas que recebemos dos clientes e fornecemos o serviço através de terceiros. Isso só acontece no setor açucareiro. Então, vai depender do quão forte o mercado de açúcar vai ser daqui para frente. Ok. Deve continuar forte, não é mesmo? Ok, muito obrigado. Obrigado, Falcão. Lembramos que, caso deseje fazer uma pergunta, basta pressionar *1. Nossa próxima pergunta é de Josh Milberg, da Morgan Stanley. O senhor pode proceder. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo. 2 perguntas rápidas, por favor. A primeira é sobre o pré-pagamento da outorga da malha central. Não sei se vocês podem falar sobre isso, se puderem. Seria interessante indicar qualquer tipo de movimento nesse sentido. Eu sei, com base em conversas anteriores, vocês fizeram um pedido formal para ir adiante com isso. Mas eu queria saber se isso evoluiu de alguma forma. Olá, Josh, aqui é o Ricardo. Devido ao processo de aumento de capital, infelizmente, não podemos responder essa pergunta no momento. Claro, totalmente compreensível, e talvez isso seja respondido posteriormente. Gostaria de fazer outra pergunta. Existe alguma atualização sobre a migração dos vagões 120 e qual a posição nesse sentido?
E quando que esses trens mais longos vão poder começar a contribuir com a sua capacidade, por favor? Olá, Josh. Aqui é o Gustavo. Como você deve saber, nós esperamos dar início à operação com os trens mais longos no ano que vem. Eles devem aumentar muito a capacidade das ferrovias, mas não é só uma questão de capacidade. Teremos também mais eficiência, pois esses trens mais longos oferecem uma eficiência maior de combustível, reduzindo o nosso custo variável. É possível operar o mesmo volume com menos trens, portanto, aumentando a velocidade média, o tempo de ciclo e assim por diante. Esse projeto é um dos principais marcos da nossa busca por eficiência, porque ele traz tanto capacidade quanto uma maior eficiência. Nós não temos pressa, não precisamos já fazer todo o volume de uma primeira vez. Se tivermos mais eficiência, já será bom, ou seja, será uma função de qual será a disposição dos clientes de melhorar os volumes. Se tivermos mais volumes a serem atendidos, poderemos fazer isso mais rapidamente. Caso contrário, o processo será mais lento ao longo do ano, e aí poderemos aproveitar também de uma eficiência maior. Ok, ajudou muito. Mas existe algum cenário para esse ramp-up onde haverá uma capacidade muito mais alta do que o volume esperado hoje? Você poderia falar um pouquinho a respeito de qual seria um caso de alta e qual tipo de capacidade que vocês poderão ter disponível no ano que vem? Eu não posso comentar especificamente a respeito disso, mas se pensarmos sobre capacidade com os trens mais longos, a capacidade no transporte ferroviário não será um problema. Nós também melhoramos a nossa capacidade no terminal de Rondonópolis e, como eu disse anteriormente, tudo vai depender dos clientes, do mercado, do clima. Tudo isso também estará com uma tendência de alta. Se isso acontecer, toda a infraestrutura já estará preparada e nós teremos a capacidade de reagir rapidamente, porque a infraestrutura já terá sido implementada. Mas vai sempre depender do mercado. Então, infelizmente, não podemos divulgar qualquer tipo de guidance com relação a esse crescimento. Ok, Gustavo, ajuda. Eu estou perguntando porque já aconteceu no passado com a demanda global num determinado ano, ou também a distribuição da demanda pelos trimestres ou por meses. Mas acho que vocês realmente não vão ter as limitações de capacidade que vocês tiveram no passado, em 2021. Sim, nós temos um sistema, poderá haver limitações nos portos, nos terminais. Isso precisa ser planejado e enfrentado como um todo. Quando pensamos no terminal de Rondonópolis e nas ferrovias, haverá uma grande melhoria. Então, não esperamos ter nenhum grande gargalo aí. Mas, mais uma vez, isso não representa a equação como um todo. Nós ainda precisamos saber do mercado, precisamos promover investimentos nos portos para termos uma capacidade maior, capacidade portuária, e os clientes também precisam se comprometer com os volumes. Reunindo tudo isso, é isso que vai impulsionar os volumes. Como eu disse, pelo menos nós estaremos numa posição muito melhor, contanto que a maior parte dos investimentos na infraestrutura, pelo menos de nossa parte, já terão sido feitos. Ajudou muito, muito obrigado. Muito obrigado, Josh. A próxima pergunta é de Alex Falcão, do HSBC. Por favor, prossiga.
Muito obrigado pela pergunta adicional. Com relação às tarifas cobradas, eu sei que isso aconteceu durante uma negociação em meio à pandemia, mas daqui para frente, eu não quero que vocês divulguem um guidance nem nada disso, mas em termos lógicos, como vocês vão expandir a capacidade e quando tiverem os trens mais longos, é justo pressupor que veremos tarifas negociadas em níveis mais baixos, porque vocês têm o retorno adicional sobre os volumes quando expandirem a capacidade, isso vai ser tão mais alto que haverá um incentivo para fazer isso, mesmo que seja para atrair mais volumes. Essa pressuposição é justa ou não veremos essa queda em tarifas mais daqui para frente? Olá, Falcão. Aqui é o Levin. Muito obrigado por sua pergunta. A dinâmica de preços não está sujeita apenas às condições de mercado. Não depende apenas dos volumes, ou no excesso ou não de capacidade. Existem muitos fatores que acompanhamos proximamente para estabelecer a precificação. Infelizmente, eu não posso falar muito nesse momento com relação a preços futuros, mas pensando só sobre algumas variáveis que já são de domínio público, e aí você pode tirar suas próprias conclusões. No curto prazo, você sabe que os preços dos combustíveis já começaram a ver uma recuperação. Então, essa questão é importante. A segunda questão importante, e que já temos falado há algum tempo, é que estamos ajustando a nossa dinâmica para os novos contratos, para evitar exposição. Então, temos que levar esse curto prazo em consideração e no longo prazo não podemos levar apenas a capacidade em consideração como variável na precificação. Existem outras variáveis que devem ser levadas em consideração, inclusive o nosso sistema de precificação. Então, o que eu diria agora é que essa premissa, essa pressuposição não é justa, que os preços vão cair quando a capacidade aumentar. Só para complementar, lembre-se, eu não sei se foi o Josh que fez essa pergunta, mas os trens mais longos também trazem uma eficiência maior. Ou seja, não é que nós vamos ser forçados a buscar mais volumes desesperadamente a qualquer preço. Não. Nós podemos trabalhar com os volumes normais, com os níveis corretos de preço e fazer isso de uma forma mais eficiente, aumentando as margens. A empresa tem essa opção. Então, a companhia vai ter que tomar uma decisão com relação a se precisamos de mais volumes e qual será a nossa estratégia de precificação. Mas não podemos divulgar isso no momento. Gustavo, muito interessante esse comentário. O excesso de capacidade, fomos nós mesmos que impusemos isso, porque podemos trabalhar Você pode exigir condições extremas do sistema ou você pode trabalhar em melhores condições. Então, a capacidade vai depender de como nós vamos trabalhar. Então, quando você tem mais capacidade, você pode trabalhar em um sistema que está muito menos estressado do que hoje. Então, a capacidade também vai depender do nível de estresse no sistema. Só para enfatizar uma coisa que o Gustavo disse, e nós já falamos sobre isso, nós somos um negócio de margem. Somos mais competitivos que outros modais. E como o Gustavo disse, trabalhamos para reduzir
os custos variáveis, sermos mais eficientes. E sabemos que, mesmo tendo um aumento de 14% de volume nesse trimestre, aumentamos apenas 1% o SG&A e custos fixos. Então, nós nos concentramos na margem, mesmo se tivermos preços mais baixos no futuro. No longo prazo, nós devemos ser vistos como um negócio de margem. Muito obrigado pela pergunta. Sim, faz sentido. Só mais uma pergunta rápida. Quando vocês conversam com os consultores e tiverem os números da próxima safra de soja, os números vão de 5% a 10% de aumento em termos de volumes aqui no Brasil e em Mato Grosso, níveis ainda mais altos até, levando em consideração a produtividade. Você acha que o sistema, não só o sistema ferroviário, mas também o portuário, você acha que esses sistemas estão prontos para um aumento de 5% a 10% de volume no ano que vem? Ou vocês acham que haverá um gargalo? Falcão, deixa eu falar um pouquinho a respeito do nosso sistema, o sistema da Rumo. Se falarmos sobre Santos, principalmente, nos últimos anos, investimos muito para resolver os gargalos do porto. Você sabe, você conhece a Rumo, você sabe que investimos em pequenos projetos que melhoraram muito a capacidade de transporte. Além disso, Santos tem capacidade livre em alguns terminais. Então, no curto prazo, a capacidade em Santos não é uma dor de cabeça. Mas no longo prazo, talvez seja. É possível, mas nós já estamos trabalhando nisso. O negócio ferroviário é um negócio de longo prazo. Então, já estamos pensando nisso, pensamos muitos anos à frente. Isso não parece ser um problema na próxima safra. Ok, muito obrigado. Com isso, concluímos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Lewin para considerações finais. Senhor Ricardo Lewin, o senhor pode prosseguir. Desculpem, estava mutado. Como sempre, gostaria de agradecer a todos por sua participação, por suas perguntas e pelo seu apoio à companhia. Muito obrigado e tenham uma excelente semana. Com isso, concluímos a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da Rumo. Muito obrigado e tenham um excelente dia.